E para analisar os resultados da 11ª rodada e a situação complicada do Boa Esporte na tabela, o JC recebe o comentarista esportivo José Aladi, que acompanha o time de Varginha na Série B do Brasileirão. Olha, gente, a equipe do Boa Esporte perdeu mais uma em casa. Perdeu para o Avaí 2-0, jogando aqui em Varginha na última sexta-feira. O Boa está de ruim a pior. A situação do Boa agrava-se a cada momento. O time que disputou 33 pontos somou apenas 6 pontos nesta competição na Série B do Campeonato Brasileiro. O time não começou bem, não veio bem, apenas uma vitória na competição, 7 derrotas. 7 derrotas. Então, o time do Boa está numa situação difícil. O sinal de alerta já foi ligado. O Boa precisa tomar uma atitude de qualquer maneira, urgentemente. Neste jogo contra o Avaí, ninguém jogou nada, todo o time do Boa, o time inteiro. Não pode falar que esse ou aquele jogou melhor, todos jogaram de ruim para pior. Então o time do Boa foi derrotado por 2-0, um placar que ficou pouco para o Boa Esporte. Poderia ter sido até mais. Poderia o Avaí sair daqui com uma sacola de gols. Mas, infelizmente, o Boa levou só 2 gols e a gente tem que tirar o chapéu para o time do Avaí, que segurou. Mas, a gente falando do retrospecto da equipe do Boa Esporte, deste jogo contra o Avaí, a diretoria do Boa, a comissão técnica, os jogadores, o sinal de alerta já foi ligado. Todos têm que ter uma atitude, tem que ter mudança na equipe do Boa Esporte. Quais as mudanças? As mudanças necessárias seriam contratações de novos jogadores. O Boa precisa de jogadores em todos os setores. Precisa de um zagueiro bom, o Boa precisa de um meio-campista bom, o Boa precisa de um armador bom, que deixa o atacante na cara do gol, e esse atacante que tem faltado para o Boa Esporte em todos os jogos, desde o Campeonato Mineiro até agora. Este atacante está em falta para o Boa Esporte. O Boa não faz gols, e se faz um gol, a defesa vai lá, faz um gol, o ataque faz um gol, logo a defesa leva outro. A defesa vem falhando em todos os jogos. Se você tiver uma análise, se você fizer uma análise, uma lembrança dos jogos do Boa Esporte, desde quando começou a competição, todos os jogos a defesa do Boa Esporte falhou. Conjuntamente, é goleiro, os 2 zagueiros, o lateral, meio de campo. Então, o Boa está numa falha coletiva ali do meio campo para trás. Enquanto isso, o ataque não produz. Por quê? Não tem aquele atacante, aquele matador, aquele jogador que empurra a bola para dentro ali para tentar fazer o gol de qualquer maneira. Eu acho que dentro do futebol, gol de canela, gol de costa, de bico, qualquer jeito vale o gol. O importante é fazer o gol. E outro detalhe importante que a gente chama a atenção da equipe do Boa Esporte é que aqui em Varginha, dentro de casa, o Boa não tem feito o dever de casa. Precisa fazer o dever de casa. Se o Boa tivesse vencido as partidas dentro de casa, a situação seria outra. O Boa ainda não ganhou nenhuma partida perante a sua torcida, perante o seu torcedor. Foi apenas empate aqui dentro de Varginha e derrotas. Então fica difícil. Fica difícil, o sinal está ligado. Mais uma vez eu volto a falar, o sinal de alerta está ligado. O Boa precisa de mudanças urgentes no seu time e mudanças para já. Era para ontem essas mudanças. Então as mudanças já têm que acontecer durante essa semana. Não adianta você ficar tentando fazer aquilo, o treinador bom, mas não adianta. Ele olha para o banco e ele não vê ninguém, ele não vê opção nenhuma. Sinceramente, tem que falar isso. Não tem como o treinador olhar para o banco e falar, eu vou tirar um, colocar outro. Só para vocês terem uma ideia, neste jogo contra o Avaí aqui em Varginha na sexta-feira, o Boa terminou o jogo com 4 atacantes. Ele tirou os 2 volantes, colocou 2 atacantes. Então, quando o William Barbie machucou aos 7 minutos de jogo, aí o pessoal fala assim, mas isso atrapalhou o time do Boa? Um pouco, em partes, mas não foi por isso que o Boa perdeu. Foi por não ter apresentado um bom futebol, por não ter apresentado aí aquele futebol que jogou contra o Criciúma no primeiro tempo e o fez conseguir um empate fantástico fora de casa. Não foi aquele futebol que jogou contra o Goiás que deu a vitória ao Boa Esporte. Quando o Boa ganhou do Goiás, todos nós pensávamos que o time iria desenvolver, o time iria passar para frente, o time iria ter aquela disposição, ali abriria as portas para o Boa começar a pontuar. E que nós vimos foi totalmente diferente. O Boa Esporte está nesse marasmo total. Na minha opinião, o que eu acho daqui para frente? Aqui para frente, faltando 8 partidas para o final do primeiro turno. 8 partidas são 24 pontos a serem disputados. O Boa tem 4 partidas para jogar dentro de casa, começando agora por sábado contra o Vila Nova, que é o 7º colocado. Então, vejam vocês, a atitude tinha que ser tomada contra o Avaí. Não conseguimos? Então que esse jogo do Avaí seja um exemplo para o Boa, seja águas passadas. E que o Boa comece a pontuar agora a partir de sábado contra o Vila Nova de qualquer maneira. 4 jogos dentro de casa, o time tem que vencer as 4.
vencer as 4 partidas e tem mais 4 fora de casa. E esses 4 fora de casa tem que conseguir pelo menos 2 empates. O que acontece? O Boa teria que somar 25 pontos nesse primeiro turno para poder chegar no segundo turno com mais 20 pontos, permaneceria na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque a média dos últimos 3 anos de Série B do Campeonato Brasileiro, quem caiu com 42, 43 pontos. Então, este seria o objetivo ideal do Boa Esporte. 4 vitórias dentro de Varginha, mais 2 empates fora de casa, para que o Boa possa almejar a permanência na Série B no ano de 2019. A 12ª rodada tem início amanhã e jogos na quinta e no sábado, quando o Boa Esporte recebe o Vila Nova às 7 da noite no Estádio Municipal.